Olá pessoal, super bem-vindos ao Astro Insight 77. Aqui é o nosso espaço de conexão cósmica. Aqui nós descobrimos insights astrológicos e outras ferramentas de autoconhecimento para iluminar a nossa jornada interior. Hoje nós vamos falar um pouquinho da casa 2, vamos aprofundar um pouquinho a interpretação, a leitura, a conexão dessa casa 2 e como ela pode influenciar. É super importante dizer isso. Os astros, eles não determinam, eles nos sinalizam, nos influenciam a nossa jornada nessa dimensão. Na casa 2, nós estamos falando de valores, de bens materiais, de autoestima, de recursos, de tudo aquilo que a gente precisa para começar a nossa jornada. Se na casa 1 é o nosso eu, é quem nós somos, na casa 2 nós vamos ter aqui do que nós precisamos, do que nós precisamos para seguir. Quais são os nossos valores? Qual é a nossa base de segurança pessoal? E isso é a casa 2. Então aqui sim, nós estamos falando de bens materiais, os recursos que a gente precisa nessa dimensão para viver com dignidade, A gente está falando aqui de segurança, de estabilidade, aquilo que faz com que a gente acorde todos os dias e nos dê estímulo e nos diga, não, estamos no caminho certo. Isso tudo do ponto de vista de recursos, Estamos sim falando dos recursos financeiros, o nosso dinheiro, Que a gente vai ter uma outra casa que a gente vai falar do dinheiro do outro, Aqui é o nosso dinheiro, é aquilo que nós conseguimos acumular, é aquilo que nós conseguimos e precisamos e necessitamos ter para as nossas rotinas diárias, mas é também a casa da autoestima, do nosso valor próprio, aquilo que não tem preço, tem valor, Tem coisas na vida que não tem preço, tem valor. Então a nossa autoestima tem valor, não tem preço monetário, tem valor. Então é também na casa 2 que a gente fala da autoestima, Então, resumidamente, a gente está diante de uma casa que vai representar para nós valores pessoais, nossa autoestima, quem nós somos, aquilo que nós temos na nossa base, e também valores materiais, É também a famosa casa dos bens, das posses, por assim dizer. Por isso que a gente ouve muitos astrólogos falando, é a casa das posses, daquilo que eu tenho nessa dimensão, é a casa dos ganhos, da fonte de renda, e claro, como recurso, a gente não está falando só de recurso financeiro, é também a casa da segurança emocional, Então não só a segurança financeira, mas também a nossa segurança emocional. Bom, dito isso, é super importante, e aí eu sempre reforço aqui, que vocês consultem um astrólogo profissional para que ele possa efetivamente fazer a interpretação do seu mapa, Já que a interpretação do mapa astrológico da mandala, ela não compreende uma análise separadamente das casas. Muito pelo contrário, nós analisamos todas as casas e como essas casas elas interagem. Então existem interações na sua mandala. Se você quiser saber o que é a mandala, um pouco mais sobre a mandala astrológica, aqui no canal nós temos vídeos, tá bom? Onde a gente fala dessa mandala. E aí é super importante que essa consulta seja realizada. Mas aqui nós vamos trazer alguns exemplos, Por exemplo, se a nossa casa 12 ela está em touro, ela pode representar essa busca da estabilidade e do conforto material, que a gente tem. Touro está muito ligado à terra, à base, aquilo que efetivamente é sólido, Se a gente fala de Gêmeos, Gêmeos é um signo mais flexível, mais criativo. Então, a gente tendo ali um Gêmeos na casa 2, a gente pode estar falando exatamente isso. Então, talvez um dos caminhos que nós tenhamos é justamente a busca dos recursos com o uso dessa criatividade, o uso dessa flexibilidade.
Então a casa 2, ela, embora não seja a casa das profissões, né, mas é a casa dos recursos, como eu chego aos meus recursos. Então às vezes é na casa 2 que a gente encontra um bom sinalizador do que nós podemos fazer para obter recurso financeiro, né? Então essa sincronicidade entre as casas, os signos efetivamente, né, que estão ali, que vão fazer com que a gente tenha uma interpretação do nosso mapa astral, da nossa mandala, né? Por exemplo, alguns outros exemplos de planeta, né? De repente, se a gente tiver uma Vênus na casa 2, né? A Vênus é a deusa da beleza, dos valores, é a deusa do amor, né? Então, pode sinalizar que a pessoa tenha muita facilidade para atrair riqueza, né? Para valorizar aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Então, não seria de se estranhar uma pessoa que, por exemplo, poderia atrair recursos através da sua arte, né? Já que a Vênus está muito ligada a essa questão das artes, da beleza, né? Se a gente tem um Saturno ali na casa 2, o Saturno, ele é o grande professor, né? Ele é o grande, é o senhor do tempo é o Cronos, né? Então o Saturno ali na casa 2 pode representar uma pessoa muito prudente, uma pessoa muito responsável com as suas finanças, né? Uma pessoa que de repente pode ganhar, obter recursos através de profissões que venham efetivamente a estar relacionadas a essa busca pelo saber, né? Bons professores, por exemplo, né? Um Júpiter, né? O que significa um Júpiter ali de casa 2, né? A gente pode, o Júpiter é o grande benéfico, né? É aquele que vai expandir as nossas ideias, os nossos recursos. Então pode ter um potencial muito grande aí para a abundância. Só precisamos ter um cuidado com o Júpiter, porque ele realmente expande, né? Então ele expande num aspecto favorável e também desfavorável. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que gaste muito, que não tenha muita administração dos seus recursos. Então a gente precisa ver essa inter-relação de casa 2 com outros aspectos no mapa para que a gente possa concluir, né? Mas aqui são só alguns exemplos para que a gente possa ir entendendo como é que é feita essa interpretação casa a casa, né? Enfim, a casa 2, estamos falando de conexão, da nossa conexão com os nossos valores, sejam eles materiais ou imateriais, aquilo que está muito dentro de nós, né, como a autoestima, o autoamor, o autocuidado, né, aquilo que é valoroso para nós, aquilo que tem valor e não tem preço. Mas a gente também pode estar falando de gestão de recursos, né, como a gente gere os nossos recursos ao longo da vida. A gente pode estar falando da sensação de segurança que a gente tem diante, né? Então, às vezes, será que a gente tem muita insegurança financeira? Será que não? Então, isso está muito relacionado à casa 2 e a nossa relação com o dinheiro e a autoestima, né? Como a gente já colocou aqui. Bom, como é que a gente pode descobrir essa casa 2, né? Na nossa mandala. Localiza onde está a casa 2 na tua mandala. É importante entender qual é o signo que está regendo a tua casa 2, quais são os aspectos que estão relacionados à tua casa 2. E mais uma vez eu reforço que para essa análise é super importante que você consulte um astrólogo profissional, né? Porque nós estamos lidando com energias, nós estamos lidando com algo que é muito sério, precisa ser feito com muita responsabilidade. Reflita um pouco, né? Como é que você efetivamente se relaciona com essas questões de valores e de segurança no seu dia a dia, né? E se você de repente já fez a leitura do teu mapa e quiser compartilhar algo que fez sentido para você dentro da casa 2, deixa aqui nesse vídeo e nós vamos tratando de conversar um pouco mais sobre esses temas tão legais, né? Tão importantes para a nossa vida. Mais uma vez eu convido você a inscrever-se aqui no canal e a também seguir os nossos conteúdos lá no Instagram. Lá no Instagram nós estamos como Astro Insight 77 também. Um beijo para vocês e uma excelente semana para todos nós.